irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações. Por mim, a Deus. O que nós encontramos nesse versículo, que Paulo está falando, que ele pede, ele roga. E pedir, quer dizer, orar. Então, nesta noite, nós vamos meditar sobre intercessão. O que é interceder? Interceder é se colocar entre Deus e o homem. Ou podemos dizer, entre Deus e pessoas. Então, isso quer dizer interceder. Paulo pede que interceda por ele. Por que Paulo pede que rogasse por ele? Rogar quer dizer pedir. E eu quero ler esse versículo com vocês. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, como eu já li. Mas por que Paulo está pedindo que os irmãos orem? Pelo amor do Espírito Santo. Paulo pediu que ele tinha um combate para combater. E neste combate ele não ia vencer sozinho. Vocês que conhecem a palavra de Deus, e também aqueles amigos que ainda não conhecem essa passagem, Paulo era um grande perseguidor da igreja de Deus, que o nome dele antes de ser Paulo era Saulo. Ele pegava os cristãos, arrastava as mulheres pelo cabelo na rua. Então os cristãos sofriam muito com Paulo, mas este homem veio se converter e se tornou-se um grande pregador usado por Deus. Ele poderia, era um homem sábio, um homem entendido, entendia a lei, aprendeu nos pés de Gamaliel, mas depois que ele se converteu, aquela arrogância dele caiu por terra. E ele pediu que os irmãos rogassem por ele, que ele tinha um grande combate para vencer. E eu estava lendo essas passagens. Por que ele pediu? Primeira coisa, tinha um grupo de pessoas na Judéia, ele pediu, eu preciso que vocês orem, porque eu preciso ser livre desses rebeldes. Sempre no meio do povo de Deus, sempre o diabo pega aqueles mais fracos, aqueles que têm pouco conhecimento da palavra de Deus, aqueles, vamos dizer, que não têm fé. E sempre o diabo, ele trabalha no coração de alguém para dividir a obra. E Paulo estava preocupado com aqueles rebeldes da Judéia. E ele pediu, eu peço que vocês intercedam por mim nas vossas orações, porque esses rebeldes estão me trazendo problema. Eu estou pregando a verdade, estou anunciando, e eles estão se levantando contra. Mas também ele disse, eu quero que na administração que eu tenho em Jerusalém, eu preciso ser um homem sucedido, e eu quero trabalhar entre os santos. Paulo está falando, eu estou procurando citar, não ler todos esses versículos, mas citar de cor para vocês. Então Paulo pediu que orasse, que Deus desse graça, quem sabe que orasse por ele, e também por aqueles rebeldes, para que Deus trabalhasse no coração daqueles rebeldes. E eu quero te dizer, irmão, que sabe tu tem um espírito de rebeldia dentro de ti, isso vem do inferno, isso não vem de Deus. Satanás, ele foi expulso do céu, e aqueles que seguiram ele fez um grupinho lá e foi expulso. E é este que te tenta para tu entrar um espírito de rebeldia. E vocês sabem de uma coisa, muitas vezes eu já perguntei para pessoas, será que tem pessoas que conhecem a palavra de Deus? Pessoas que até se diz cristão, que tem um espírito de feitiçaria? Um dia uns irmãos ficaram apavorados, não, irmão, cristão, claro, o verdadeiro cristão não, mas aqueles que se diz cristão, sim, porque a Bíblia diz que a rebeldia é como espírito de feitiçaria.
E quantas vezes o espírito de rebeldia traz problemas para os líderes da igreja, até na célula, para o pastor. Eu quero te dizer, quem sabe tu tem no teu coração, quem sabe tu tem esse espírito de rebeldia dentro de ti. O que tu precisa fazer? Se arrepender, vai lá para essa pessoa, o teu líder, o teu pastor, pede perdão para que Deus possa te abençoar. Deus abençoa aquela pessoa que se humilha, mas aquele que se orgulha, Deus resiste. E eu não quero ser resistido por Deus, eu quero que Deus me exalte. Eu tenho tantas experiências na minha vida, nesses anos que eu sirvo a Deus, 40 e poucos anos, trabalhei com tantos líderes, com tantos pastores, e graças a Deus eu posso dizer, me sinto um homem abençoado, nunca me rebelei contra uma liderança, e eu me sinto um homem honrado. E tudo isso porque a nossa vida é uma semeadura, aquilo que eu semei, eu colho. Então tudo vem de volta para aquilo que nós semeamos. Eu me sinto uma pessoa abençoada, porque sempre procurei ficar no lugar que Deus quis, e sempre ter um espírito de submissão. Quem sabe tu é um desses, que faz parte desses que eram rebeldes na Judéia, que Paulo pediu oração e fizeram Paulo sofrer. Mas aqui, Paulo também, ele pede que ore por aqueles que aceitaram ele em Jerusalém. Vamos adiante. Paulo disse, eu quero estar dentro da vontade de Deus. Romanos 15, 32 nós encontramos. Paulo, ele pediu oração porque ele queria estar dentro da vontade de Deus. E eu quero ler esse versículo com vocês, a fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recrear-me convosco. Olha aqui, Paulo está dizendo, eu vou visitar vocês, eu quero visitar, eu quero ajudar vocês, vocês que têm orado por mim, vocês que têm intercedido por mim, eu pedi, vocês já pensaram, Paulo pedindo oração, e aquela igreja toda intercedendo por Paulo. Tem uma história de uma igreja que um pastor assumiu, e ele estava tendo muita dificuldade em unir as pessoas. E de repente o Espírito Santo começou a usar este homem de maneiras maravilhosas, e a igreja se encheu, Jesus batizando com o Espírito Santo, pessoas sendo curadas, pessoas sendo salvas, e ele não sabia como estava. Até ele era um homem que ele não buscava muito de Deus. E um dia, ele falando sobre o avivamento, chegou uma vovó, velhinha já, sabe, pastor, por que Deus está lhe usando poderosamente? Porque quando o Senhor está pregando, eu estou lá no porão da igreja orando por você. Olha aqui o valor da intercessão. E graças a Deus que nós, a igreja, estamos indo para uma direção de buscar de Deus, de clamar, de interceder através do nosso pastor. E eu creio que se nós permanecer neste caminho, nós vamos ver grandes coisas que Deus vai fazer nesta cidade. Comece a interceder pelo teu filho, comece a interceder pela tua esposa, comece a interceder pelo teu amigo, alguém da tua família que está até nas drogas. E tu vai ver o que Deus vai fazer, porque não é eu, não é tu que vai fazer a obra nos corações, mas é o Espírito Santo de Deus. Mas interceda, fica entre Deus e aquela pessoa. Também podemos dizer que nós provocamos uma batalha espiritual, isso quer dizer ficar entre a pessoa e Satanás. Começa a te fortificar e começa a orar, buscar a presença de Deus.
E aqui, Paulo disse, vocês estão orando e eu vou ter muita alegria quando eu ir visitar vocês. E o Deus de paz seja com todos vós, ele está dizendo aqui. Isto é tão maravilhoso. Mas, irmão, quando eu começo a orar, eu sinto uma guerra, uma batalha dentro de mim. Sim, quando tu sente isto, porque é uma guerra contra a carne e o homem espiritual. Nós temos, sempre eu falo, nós temos dois homens dentro de nós. Quando fala no homem, fala na mulher. Temos o carnal e o espiritual. O que mais nós fortalecer é o que vai vencer. É aquele homem que tinha 2 galos, um preto e um branco. E sempre ele apostava, ele nunca perdia. E alguém perguntou para ele, como é que tu nunca perde? Ele disse, sim, quando eu quero que aqui ele ganhe, eu trato ele durante a semana. Na outra semana, eu trato o outro e deixo o outro passar fome. E eu quero te dizer, para tu vencer, tu precisa começar a te fortificar e começar a orar e pedir ajuda para os irmãos. Tem pessoas que eles vivem de qualquer maneira, eles acham que eles não precisam de ajuda, porque eles sabem tudo, eles conhecem a palavra. Eu vou te dizer uma coisa, o Espírito Santo, ele quer homens e mulheres que se coloquem na brecha. O propósito da oração intercessora. Vamos ver. As orações intercessoras na Bíblia têm várias finalidades. Olha aqui, pela a vida de pessoas. Então, começa a anotar nome de pessoas e começa a interceder. Quem sabe tu está te sentindo fraco para interceder sozinho por essa pessoa. Pega mais uma pessoa, vamos interceder por esse fulano. Às vezes aquela pessoa nem está sabendo que está sendo orado por ela. Eu estou anotando pessoas que eu estou me comunicando, estou orando, estou me apossando. Senhor Jesus, esse fulano aqui, eu quero essa pessoa na minha célula. Ele já está, estou orando, ele não está sabendo. Mas quando eu ir falar com essas pessoas, algumas eu já falei. Eu já tenho a minha célula com estas pessoas. Então, olha aqui, nós precisamos orar pelas pessoas. Devemos interceder pelas autoridades. Olha aqui, nós precisamos obedecer, abençoar e agradecer a Deus pelas as nossas autoridades. E tem um versículo aqui que nós encontramos, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 a 4. Ademoesto-te, pois, antes de tudo, que se faça depressões, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Aqui está nos dizendo, ademoesto, pois, antes de tudo, oração pelas autoridades, orar, intercessões, começa a interceder pelas autoridades, para que Jesus possa começar a salvar as nossas autoridades municipal, da nossa cidade, de igrejinha, e as autoridades de todo mundo. Eu quero te dizer para vocês nesta noite, nós possamos viajar por todo o mundo, o planeta. Mas como? Sim, eu posso fazer a minha oração de intercessão. Senhor Jesus, abençoa todo mundo. Abençoa todas as cidades deste mundo. Não preciso citar África, Estados Unidos, não. Eu já estou viajando por todo mundo, todas as cidades. E também eu posso agradecer a Deus por todas as autoridades. Graça. E quando